Oi, meu nome é Milene Rigueiro. E eu sou a Isis. E esse é mais um episódio do Clube Delas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que provavelmente vai despertar muita nostalgia em quem cresceu assistindo séries adolescentes. A gente quer conversar sobre como a juventude mudou a televisão, principalmente comparando duas épocas muito diferentes, as séries adolescentes dos anos 2000 e as produções atuais. Porque se você assistia séries adolescentes naquela época, provavelmente lembra de uma estética muito específica. Era aquela escola cheia de personagens estilosos, casas enormes, festas que pareciam eventos de celebridades, relacionamentos extremamente dramáticos e uma sensação de que aqueles adolescentes viviam em um universo completamente diferente do nosso. Muitas dessas séries apresentavam uma adolescência quase como um sonho. Mesmo quando os personagens tinham problemas, tudo era cercado de muito glamour. A briga acontecia em uma festa luxuosa. O término acontecia usando uma roupa incrível. O sofrimento vinha acompanhado de uma trilha sonora perfeita. Mas hoje, quando a gente olha para as séries adolescentes atuais, principalmente Euforia, parece que a representação mudou completamente. Agora a adolescência aparece ligada a temas como ansiedade, depressão, solidão, crises de identidade e saúde mental. Então a pergunta que a gente quer discutir hoje é: as séries adolescentes ficaram mais realistas? Ou elas apenas ficaram mais pessimistas? Milene, quando você pensa em séries adolescentes dos anos 2000, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu acho que a primeira coisa é a estética. Porque essas séries tinham uma identidade visual muito forte. Você assistia Gossip Girl, por exemplo, e imediatamente pensava naquele universo de Nova York. Roupas de grifes, festas, restaurantes sofisticados. Era uma adolescência muito distante da realidade da maioria das pessoas. E justamente por isso fazia tanto sucesso, porque era uma forma de escapar. Você não precisava necessariamente se identificar com aquela vida. Você podia simplesmente imaginar como seria viver aquilo. Exatamente. Era uma fantasia. Era quase como entrar em um mundo onde todo mundo era bonito, interessante e tinha uma vida emocionante. Mesmo os personagens mais problemáticos pareciam viver uma vida muito desejável. E por isso hoje, muitas pessoas olham para essas séries e falam: nossa, era muito irreal. Mas talvez essa fosse justamente a proposta. Elas não queriam mostrar exatamente como era ser adolescente. Elas queriam mostrar como as pessoas imaginavam que seria. Sim, por exemplo, Gossip Girl não era apenas sobre adolescente. Era sobre status, sobre poder, sobre quem tinha influência, sobre quem estava no topo da hierarquia social. A grande preocupação dos personagens era: será que eu vou ser convidado para essa festa? Será que as pessoas importantes vão falar de mim? Será que eu vou ser aceito nesse grupo? Uma coisa importante é que não significa que as séries antigas não falavam sobre assuntos sérios. Elas falavam. Tinham personagens lidando com abandono, problemas familiares, insegurança e relacionamentos complicados. A diferença, então, está na forma como esses problemas eram apresentados. Muitas vezes, eles estavam dentro de uma narrativa mais leve, e o sofrimento era quase um elemento do drama. Era aquele tipo de problema que depois seria resolvido no próximo episódio. A pessoa brigava com o namorado, sofria, mas depois aparecia em uma festa usando uma roupa maravilhosa. As séries começaram a mostrar que alguns problemas não desaparecem rapidamente, que algumas dores continuam e que algumas experiências deixam marcas. Quando a gente fala dessa mudança, não dá para ignorar a chegada das redes sociais, porque a adolescência dos anos 2000 era muito diferente da adolescência atual. Antes, a referência eram as pessoas da sua escola, e hoje você acorda e está competindo, mesmo sem querer, com influenciadores, celebridades e pessoas do mundo inteiro. Hoje existe uma exposição constante. A pessoa apenas não vive momentos. Ela registra, publica, compara e recebe opiniões. Antes, você podia ter um dia ruim e aquilo ficava apenas naquele dia. Mas hoje, muitas vezes, existe uma sensação de que tudo pode ser visto por outras pessoas. Uma foto, um comentário, um vídeo, tudo pode gerar julgamento. E isso cria uma nova pressão, porque além da gente viver a nossa própria vida, os jovens sentem que precisam construir uma imagem. É como se você não precisasse apenas ser feliz, você precisasse parecer feliz. Não basta estar vivendo algo, você precisa mostrar que está vivendo algo. E essa comparação constante muda completamente a forma como as pessoas enxergam a própria vida, porque você está comparando a sua realidade com uma versão editada da realidade dos outros.
E é nesse contexto que a série Euphoria aparece. Ela representa quase que o oposto das séries adolescentes dos anos 2000. Enquanto Gossip Girl mostrava jovens tentando conquistar um lugar dentro da elite social, Euphoria mostra jovens tentando entender quem eles são. Talvez porque hoje a construção da identidade seja muito mais pública. Antes você podia experimentar quem você era sem que isso ficasse registrado. Talvez porque hoje a construção de identidade seja muito mais pública. Antes você podia experimentar quem você era sem que isso ficasse registrado. E hoje praticamente tudo acontece diante de uma audiência. Os personagens não estão preocupados com popularidade. Eles estão lidando com questões internas, com traumas, inseguranças, com sentimentos que muitas das vezes eles não conseguem explicar. E uma das coisas mais marcantes da série é justamente mostrar personagens imperfeitos. Eles erram, eles tomam decisões ruins e eles se machucam. Isso tudo cria uma identificação diferente, porque muitos jovens não se veem naquela fantasia perfeita, eles se veem no caos. Mas também existe uma discussão. Será que Euphoria é realmente realista? E eu acho muito interessante porque essa série é realmente emocionante, mas talvez nem sempre seja real na prática. Exatamente. A estética da série é extremamente produzida. A iluminação, a maquiagem, a fotografia... Tudo é muito bem pensado. Às vezes, a série exagera nas situações, mas ela acerta na sensação. Talvez ninguém viva exatamente aquela sequência de acontecimentos que a gente vê ao decorrer da série, mas muita gente reconhece a ansiedade, o vazio e a necessidade de aceitação. Então, ela não é um documentário sobre adolescentes. Ela é uma interpretação artística sobre o sentimento dos adolescentes. Apesar de parecerem completamente diferentes, eu acho interessante pensar que Gossip Girl e Euphoria têm algo em comum. As duas falam sobre o pertencimento. No fundo, todos aqueles personagens querem realmente ser aceitos, querem ser vistos e querem sentir que fazem parte de alguma coisa. A diferença é que a pressão mudou. Nos anos 2000, a pergunta era: eu sou popular o suficiente? Percebe como a cobrança mudou? Antes era sobre entrar em um grupo e hoje parece que a gente precisa ser interessante o tempo inteiro, produtivo o tempo inteiro, bonito o tempo inteiro. Muitas das vezes a pergunta é: será que eu sou bom o suficiente? Será que eu estou fazendo tudo o que eu deveria fazer? Antes a comparação era com pessoas da escola, hoje ela pode ser com milhões de pessoas na internet. Então nós chegamos ao ponto principal. Será que as séries ficaram pessimistas? Eu acho que depende da forma como a gente olha, porque mostrar problemas não significa necessariamente ser pessimista. Às vezes, mostrar uma dificuldade é uma forma de reconhecer algo que muitas pessoas vivem. Mas também existe um equilíbrio necessário. Porque se todas as histórias sobre adolescente fossem sobre sofrimento, pode parecer que essa é a única experiência possível. A juventude também tem amizades, tem descobertas, tem momentos felizes, tem sonhos. Talvez o desafio das séries atuais seja mostrar todas essas partes. A dor e a alegria, a insegurança e o crescimento. No final, talvez Gossip Girl e Euphoria não sejam tão diferentes quanto parecem. As duas são retratos de suas épocas. Uma época que valorizava muito o glamour, o consumo, a popularidade. E uma época atual marcada pela busca por identidade, pela discussão sobre saúde mental e pela pressão das redes sociais. A adolescência continua sendo uma fase de descoberta. A diferença é que o mundo onde os jovens estão tentando se descobrir mudou completamente. E talvez seja por isso que nós continuamos assistindo essas histórias, porque no fundo elas falam sobre uma coisa que nunca muda, a vontade de pertencer. Talvez daqui a 20 anos alguém olhe para Euphoria do mesmo jeito que hoje nós olhamos para Gossip Girl e diga: nossa, era tudo exagerado. Porque toda geração conta a juventude através das preocupações do seu próprio tempo e a sua maneira. Agora a gente quer saber de você. Você prefere o glamour caótico de Gossip Girl? Ou a intensidade emocional de Euphoria? Conta aqui nos comentários. E acompanhe o Clube Delas para mais conversas sobre cultura, comportamento e sociedade. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!